Ô, Jefferson, Oi, senhor Fernando. então, depois dos comentários aí, se houver, eu quero Pode, apresentar junto com a Stephanie. pode. Obrigado. Eu só não deixei isso aí primeiro que a hora que começou você não estava aí. Mas pode ser sim. É, Alguém tem alguma observação? Quer dizer alguma coisa? Não? Jefferson. Oi? Não, só um comentário. Enquanto a gente estava elaborando o trabalho, né, a gente assistiu alguns vídeos ali para ter uma noção, mas claro que a gente focou no artigo. E alguns vídeos nos chamaram bastante atenção sobre o fato de agora o pessoal da área da medicina estar com esse olhar mais voltado para essa questão da somatização, né? Inclusive, tem um vídeo específico que uma psiquiatra fala sobre um trabalho que eles desenvolvem pelo SUS no Rio de Janeiro, né? E quase todos os vídeos enfatizam a questão da necessidade da pessoa estar com bem-estar ali minimamente equilibrado, vamos dizer assim, e que quanto mais a pessoa foca na questão da doença ou da dor, parece que isso intensifica, né? E, curiosamente, a maior parte do material que a gente assistiu e que a gente ouviu fala que a abordagem mais eficaz para essa questão é a TCC. Então, assim, tem bastante material, tem bastante conteúdo, só que como o tempo era curto e a preferência, né, era focar em um artigo só, por isso que a gente não trouxe tudo que a gente viu. Uhum. Eu vou falar o que eu falei para outra turma. Quem é da TCC vai dizer que a melhor terapia é a TCC. Isso é normal. Em outras abordagens parece que não. Parece que eles não estão tão preocupados assim em dizer, nossa abordagem é a melhor de todas. Mas na TCC geralmente acontece isso. Eles focam muito nisso, que é a mais recomendada, que é a mais eficaz e tal. Mas vou dizer também o que eu disse para outra turma. Todas as abordagens, todas as terapias são eficazes, são reconhecidas pela ciência, funcionam. Aliás, todas as que são reconhecidas, né? Se não funcionasse, se não fosse eficaz, se fosse delírio, o CFP não aprovava, a gente não podia trabalhar utilizando essas abordagens, né? Que seja psicodrama, que seja gestalt, que seja psicanálise, que seja TCC, né? Todas funcionam, todas são eficazes, né? Mas por algum motivo, que eu não sei qual, acho que um dia eu vou descobrir, sempre que você lê algum artigo de TCC, né? Ou de terapia cognitivo-comportamental, eles fazem muita questão de enfocar que, nossa terapia é a melhor de todas, a que mais dá resultado. Né? Tá bom. Então, eu vou fazer um comentário que eu fiz acho que com a Ariadne, inclusive na matéria de TCC que a gente estava fazendo. A impressão que dá é que os artigos publicados pelos psicólogos, a maior quantidade realmente é dessa abordagem. Então, a impressão que dá é que realmente ela é mais eficaz. A gente sabe que não, mas o que me chama a atenção é que psiquiatras e alguns médicos, eles estão mudando o olhar deles para a questão da psicoterapia, porém, eles indicam a TCC. Então, acho que isso precisava realmente ser revisto, né? Depende do médico e depende do psiquiatra, porque tem muito psiquiatra que também é psicanalista, né? Então no caso do profissional, né, é uma questão de escolha, né? Tem aqueles que vão preferir indicar a terapia comportamental cognitiva e tem aqueles que também, por trabalharem na psicanálise, trabalham com a psicanálise. Então é isso. Ai, nossa, eu acho um saco, gente. Desculpa a expressão, mas eu acho tão chato essas brigas de abordagem. Tá bom, né? Faz parte da história e da situação mesmo, né? Da nossa profissão, essa questão de abordagem. Fala, dona Brenda.
Sem falar que É, tudo isso envolve disputa de nicho de mercado, né? Todas essas questões aí envolvidas. Fala, dona Brenda. eu ia falar assim que a Michelle falou, né, que agora eles estão vendo mais esse lado da psicopatologia, né, da somatização. No hospital, eu fiquei 18 dias acompanhando a minha sogra no hospital esses últimos dias e aconteceu um caso de uma moça que estava procurando. Ela foi em 3 hospitais diferentes. Ela estava sem conseguir enxergar, um monte de situação bem difícil, assim, sabe? Ela ficou com estado de demência e a família procurando diagnósticos sem parar. Fizeram várias e várias ressonâncias, os médicos perdendo a paciência, as enfermeiras chegavam a quase maltratar a paciente. E tudo isso não tinha um psicólogo no SUS, obviamente, para ir lá ver ela, né? Até que conseguiram, depois de bastante tempo, mandar um psiquiatra lá que deu laudo de depressão severa. E ela sem conseguir enxergar, com estado de demência, vários outros problemas, até sem se movimentar, usando fralda. Foi uma situação bem difícil, assim. E tipo, demorou muito para conseguir esse laudo e sem nenhum psicólogo no Hospital Municipal aqui de Americana. É, eu enfoquei a ideia da somatização porque eu recebo muitas pessoas que têm questões psicossomáticas. Por conta disso, eu tendo a achar, apesar de eu não ter um dado estatístico, mas eu tendo a achar que essas questões estão se tornando mais frequentes. E isso tem na abordagem, né, que eu trabalho, né, mas eu acho legal vocês trazendo a visão da TCC também, porque de certa forma algumas coisas convergem, né? O que a gente entende? Quando a pessoa não fala, o corpo fala. Quando a pessoa não grita, não chora, o corpo grita e chora. Mas a forma do corpo gritar e chorar é, né, dependendo de cada um pela somatização. E aí vem os problemas de pele, problema de estômago, gastrointestinais, dores, enfim, por aí vai. 2 pessoas ergueram a mão aí, pode falar, não sei quem foi primeiro, quem foi segundo. E na psicanálise a gente entende que esses transtornos eles têm a ver justamente com uma questão de não falar. Então a gente tem que ouvir. Quanto mais ouve, menos vai eclodir no corpo. Mas isso não significa que a gente não tenha que trabalhar com o médico. Pelo contrário, é trabalho junto. Né? A pessoa tem um problema vitiligo, dermatite, gastrite, enfim. Quem cuida disso não é a gente, é o médico. A gente vai cuidar das questões emocionais e afetivas, relacionais, né? É isso que a gente vai cuidar. Então é um trabalho conjunto e hoje a medicina tem isso como fato, que muitas questões, muitas doenças são psicossomáticas. O que antes se entendia como de fundo emocional, o que o DSM coloca como transtorno somatoforme, mas eu acho que se for sair uma nova edição do DSM, esse transtorno somatoforme vai ter que ampliar e incluir muita coisa que ele não inclui agora. Mas tá bom, pode falar, acho que a Ana Júlia queria falar primeiro, né, Ana Júlia? A professora Michelle, ela ergueu primeiro a mão. Tira para o ímpar aí. Nossa, eu ia complementar falando que em um dos vídeos, né, da psiquiatra, ela usou uma colocação que eu achei interessante. Dado o momento, ela falou assim, que quando o prazer entra, a dor sai, né? Que principalmente as mulheres com tanto acúmulo de função tende a procurar mais ajuda, a procurar mais médicos e tal, enfim. E essa incessante busca por um laudo, né,
um diagnóstico médico e a falta deste, né, acaba frustrando a pessoa, e ela fala que seria interessante os médicos falarem, você não tem nada, né, porque ele sempre fala, você não tem nada, a pessoa fica frustrada, mas complementar, falar, você não tem nada que eu possa te ajudar. E outra coisa também que foi bem enfatizado foi a questão do preconceito, né? Inclusive, uma mulher relata, ela tem fibromialgia, e ela relata que ela foi apelidada de Maria das Dores. Então, além de tudo isso, né, que a pessoa lida, ela ainda tem que lidar com o preconceito dos seus próximos, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho. Então, eu acho que ainda bem que o pessoal, aos poucos, está mudando o olhar, né? Não só o senso comum, assim como os médicos também, né? O pessoal está tendo um pouco mais de empatia, vamos dizer assim. Ana Júlia. Professor, eu queria só compartilhar que eu tive esse caso de dermatite quando eu tinha 17 anos, no meu terceiro colegial. A minha pele, ela chegou a ficar realmente com parecia umas bereba, professor. Aí coçava bastante. Procurei dermatologista, fiz tratamento até com, acho que, se eu não me engano, era um antidepressivo e mais 2 e mais um creme para pele. Mas até hoje eu tenho algumas manchas assim na perna, no pescoço. Eu tive. Só queria compartilhar isso mesmo. De tão forte que foi. Ficou mancha. Sim, ficou mancha, eu tenho no braço, no pescoço. E foi alguma questão traumática que você passou, estressante? Digamos que sim, né? Porque final de ensino médio, aquela pressão para saber o que você vai ser, a separação dos pais. Então, foi juntando um monte de coisa, né? Aí eu nunca fui atrás para realmente saber de um diagnóstico. Antes eu não entendia, mas agora, com a faculdade, a gente começa a ter uma outra visão, né? Aí quando eu tô em situações assim, que me geram ansiedade, que me deixam meio nervosa, a minha rinite, professor do céu. Nossa, parece que vai cair, assim, o meu nariz de tanta reação alérgica que eu tenho. Aí é isso, só queria compartilhar mesmo. Muito bem. Senhor Madalosso, você tem alguma coisa, algum material, alguma coisa para compartilhar? Vocês vão apresentar oral? Como que vocês vão? Professor, eu mando lá no grupo. A Ariadne vai dar, a Stephanie, perdão. A Stephanie Dias vai dar a introdução e eu vou falar após a apresentação dela. Ela vai dar essa introdução. Nós temos estudo do caso clínico. Vocês querem que eu compartilhe esse PowerPoint, é isso? Sim. Tá. É um dos primeiros aí que tá no grupo, acho. Sim, tô achando ele aqui. Se alguém, fora esse grupo, tiver aí já com o seu PowerPoint no computador, eu posso liberar para vocês compartilharem, tá? Aí, claro, se quiser mandar para mim, pode mandar. Mas quem quiser compartilhar do seu próprio computador, dá para fazer isso. Você pode continuar, Fernando. Aí enquanto eu vou abrindo aqui. Então, eu estava dizendo... 15 minutos, ok? Até Tá. 8h25, não, 8h35. Tá, a Ariadne vai iniciar, é um trabalho... Perdão, nossa, eu tô com o nome da Ariadne na cabeça, me perdoa. É o amor. Eu acho que amor de outra vida, brincadeira. A Stephanie Dias Alves, minha colega de estudo, ela vai iniciar. Nós vamos falar sobre um relato de um caso clínico, disfunção sexual feminina, sob a ótica da abordagem cognitivo-comportamental breve. Muito legal, muito bom. Bom, primeiro eu vou começar falando da descrição do caso, né? Que aqui eu coloquei, tinha o nome dela lá no caso clínico, mas eu não coloquei aqui como M. Ela tem 32 anos e teve 3 relacionamentos ao longo desses 32 anos dela. O primeiro foi aos 17 anos e durante esses 3 relacionamentos ela não conseguia obter relação sexual.
Ela só foi conseguir obter no último relacionamento. Até então, no primeiro relacionamento, ela só tinha prazer com o namorado dela através de relação oral, toque e esse tipo de coisa, o que resultou no término pelo fato de que o namorado dela acabou traindo ela e terminou, ok. Aí o segundo relacionamento, eles ficaram juntos por 10 anos e era a mesma coisa, só oral, toque, era a única forma que eles tinham de obter prazer. Então, E deixa aí, eu só interromper. Ela tinha uma relação sexual, mas o problema era com a penetração, pelo que eu estou entendendo, né? Isso mesmo. Aí no último relacionamento e atual, que é o namorado que ela tá hoje, eles obteve a relação, só que aí ela passou a se queixar de dores durante a relação, na introdução, e aí acabava que eles não tinham muito relação, tudo mais, mas eles estão juntos até hoje, vai escorrer aí conforme. E ela estava morando fora do Brasil. E aí, quando ela retornou para o país, junto com o namorado dela, que no caso era de outro país também, lá do país que eles estavam, ela se voltou se queixando de várias queixas emocionais, fisiológicas, de coisas que estavam atrapalhando ela também no dia a dia. Voltou com queixa de estar meio triste, ansiosa, e pode passar. E aí, antes de continuar, eu vou falar o que é a terapia cognitivo-comportamental breve, que é a base da TCC, só que ela é estruturada por menos sessões ainda do que a TCC. Que, tipo, a TCC não tem necessariamente um tanto específico de sessão, né? Mas sabemos aí que ela é estruturada com menos sessões, enfim. E no caso dela, foi só 10 sessões dessa paciente AM. E aí, como eu estava dizendo, a terapia cognitivo-comportamental breve ela tem menos sessões do que a tradicional. Mas ela se baseia basicamente no mesmo modelo, que é a situação, e a situação vai gerar um pensamento, o pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento. E aí, no caso dessa paciente, a psicóloga buscou trabalhar quais eram os pensamentos disfuncionais que ela tinha em relação ao ato sexual, que eu esqueci de citar lá em cima, mas ela, no primeiro relacionamento dela, ela não queria manter relações por questões religiosas. Uhum. E é isso. Aí pode passar. E aí a psicóloga utilizou os instrumentos do inventário PEC de depressão e ansiedade para medir ali as queixas que ela veio trazendo também emocionais quando ela procurou a psicoterapia, né? E além do DSM, né? E aí foi levantada uma hipótese diagnóstica de transtorno de dor gênito-pélvica na penetração. E tipo, além, teve, né, essas análises da psicóloga com os inventários que apontou depressão e ansiedade leve, além da hipótese do transtorno. E aí o processo terapêutico, a psicóloga usou técnica e estratégia de psicoeducação, que ela foi ajudando a paciente a reestruturar, né, os pensamentos dela, uma psicoeducação mesmo. Uhum. Das disfunções sexuais que ela tinha, das crenças que ela tinha em relação às disfunções sexuais dela, e do modelo cognitivo, que é do pensamento que ela tinha perante a situação, e o cartão de enfrentamento, né, que é ela enfrentar a situação, porque em alguns momentos ela relatou que sentia desconforto perante o namorado dela na hora de ter a relação, aí ela acabava não conseguindo, aí ela entrava num ciclo depois de tristeza, e que era onde também começou a afetar na vida dela fora, né, porque aí ela começou a se sentir, tipo, com a autoestima baixa, sentia que não era capaz de fazer as coisas também no trabalho dela, e isso começou a afetar externamente também. E foi basicamente isso a estrutura que a psicóloga usou. E pode passar. O que é o questionamento socrático?
questionamento socrático é você, tipo, conversar com o paciente e fazer ele questionar os pensamentos que ele está tendo, se faz sentido, se não faz, tipo uma filosofia, entendeu? Por isso que eu até falo socrático, porque é meio que baseado na filosofia de Sócrates. Uhum. Aí é com o Fernando essa parte. Só um comentário, assim, é que esse caso, né, ele tem vários outros dados, né? Mas, tipo assim, se fosse um dado de apenas dor na penetração, não necessariamente é um problema da mulher, né? Então, professor, mas no caso... Nesse caso, tem vários outros dados, né? Ah, sim, entendi. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Que tipo Sim, assim, sim. a mulher não quer transar porque né, tem dor vaginal no ato. E Sim. aí assim, nossa, mas então ela tem algum problema? Não necessariamente, né? Às vezes o problema não está nela, né? Isso. Bom, continuando aí, Fernando. Continuando, então, aí a paciente, procurando ajuda da psicóloga, ajuda profissional, de início a psicóloga marcou as sessões para ela, né, voltando um pouco, a psicóloga marcou as sessões para ela. Na primeira sessão ela não compareceu, a Amy não comparece, e no segundo encontro, ela comparece. Aí a psicóloga aproveita, faz a entrevista inicial, colhe algumas informações e detecta isso que a Stephanie disse, detecta que que a Amy, ela não tinha muito, tinha receio, na verdade, do sexo, do coito com penetração, devido a questões ortodoxas, devido também a ela querer talvez terminar os estudos, pelo que ela fala, ela se preocupava muito com o profissional, então sentimentos, isso gerou sentimentos nela que a impedia de ter uma relação sexual, de ter uma atividade sexual ativa. E fruto desses problemas, ela começou então a desenvolver outros sentimentos, outros pensamentos de que ela não era ela não era boa no sexo, ela não era boa no trabalho, ela não era boa no desempenho. Então, a vida sexual dela, quando foi afetada pela religião e pelo pensamento também de querer casar virgem, que ela tinha essa ideia, então começou também a gerar outros problemas para a vida dela. Outros problemas, começou a decair, vamos dizer, a parte profissional, enfim, gerando pensamentos adversos. Então, assim, voltando, na entrevista inicial, a psicóloga, então, ela colhe alguns dados, depois, na sessão seguinte, a Amy já se emociona, já fica bem mais emocionada, porque já tinha sentido mais confiança, sentido já assim que ela podia confiar na psicóloga. A psicóloga explicou sobre a ética profissional, que ali ela poderia comentar sobre tudo que estava acontecendo, que ninguém ia saber, o profissional tem ética, né? Explicou. Então, na terceira, perdão, que na primeira ela não foi, na terceira sessão ela se mostrou mais confiante e ela preenche então um cartão de enfrentamento. Esse cartão ele visa identificar algumas coisas, alguns pensamentos adversos, alguma coisa assim do tipo, como se fosse um exercício. A psicóloga passou um exercício para ela poder identificar os pensamentos negativos que estavam atrapalhando. Aí ela explicou que com esse terceiro namorado ela até conseguiu ter uma relação sexual, mas não era da maneira que ela imaginava. E ele também começou a achar que não era bom no sexo, enfim. Resumindo, foi realizada uma psicoeducação sobre os pensamentos automáticos e trabalhado as 3 primeiras colunas do RPD, para que o contato da paciente ocorresse de forma gradual com o instrumento,
que é esse tipo de uma ficha, né, que a psicóloga, no caso, trabalhou com ela. Os inventários. Isso, inventários. E aí a psicóloga orienta a Amy a procurar também uma ginecologista, porque muito embora a psicóloga acredita que possa ser algo psicossomático, é importante o tratamento ser concomitante, ser junto também com o tratamento médico, né? Para identificar se tem alguma coisa fisiológica, por exemplo. De repente ela não queria ter relação sexual porque sentia dor, poderia ser psicossomático, ou poderia ser porque de repente também ela tivesse alguma coisa na vagina, enfim, algum problema. Então a psicóloga tratou. 4 minutos. Tá, então, resumindo, ela realizou as 10 sessões, conseguiu realizar as sessões, e, na verdade, foi uma sessão de TCC breve, Teoria Cognitivo-Comportamental breve, melhorou muito o ânimo dela, melhorou muito o psicológico da Amy, e ela não saiu de lá curada, evidentemente que não, porque ela não conseguiu também marcar a consulta com o ginecologista devido à agenda da profissional e tudo mais. Ela conseguiu, após as sessões terminar, isso prejudicou um pouco, ela conseguiu marcar para algumas semanas dali à frente, mas ela melhorou e muito, vamos dizer. O quadro clínico dela, através dos exames psicológicos que foram usados, ela melhorou muito mesmo. Ela já conseguiu tirar da vida dela, da cabeça dela, esses sentimentos. Ela conseguiu, como se fosse, ela aprendeu a ser a terapeuta dela mesma diante dessas situações. Quando desce aquele pensamento negativo de que ela não era capaz, de que ela não sabia fazer sexo, de que não, entendeu? Ela conseguiu aprender a técnica através da TCC breve para ela usar no dia a dia. E deu certo, deu certo. Aí, para concluir, nota-se que a TCC... Quer que avance aqui os slides? Isso. Discussão. Isso. Que é o que eu disse, a discussão do caso, tal, penetração vaginal. Pode avançar, por gentileza? Uhum. E resumindo, em conclusão, conclui-se que a TCC breve, ela não é tão adequada para tratar casos de disfunção sexual feminina. Por que ela não é tão adequada? Porque o próprio nome já diz breve, né? TCC breve. Então, assim, não que não seja adequada totalmente, mas ela não é tão, assim, vamos dizer, tão indicada, porque é muito breve. Uhum. Então, nota-se que ela melhorou. A paciente M, ela melhora, mas ela não saiu de lá 100%. Evidentemente que foi muito rápido o tratamento, 10 sessões. Por outro lado, para concluir, nota-se que ela tem, essa TCC breve, ela tem sim grande valia no que diz respeito a tempo, custo, resultados mais rápidos. Então, assim, é, é uma, é uma teoria que ela não mostra 100% satisfatória, mas ela é útil. Ela tem sim um lado positivo, rápido, mais rápido, né? Não houve uma remissão completa dos sintomas, mas houve uma amenização do sofrimento. Amenizou muito, porque ela conseguiu ter mais relações sexuais, vamos dizer. Ela conseguiu falar para o namorado voltar para o país que ele estava, poder trabalhar e melhorar economicamente, coisa que ela não conseguia. Ela conseguiu lidar com sentimentos dela, né? Assim, quando ela conseguiu trabalhar no pensamento de forma que quando vier aquele pensamento, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou boa no sexo, por exemplo, eu não sou boa no meu desempenho profissional. Então, quando vier esse pensamento, ela já demonstrou que ela não vai recair. Ela aprendeu as técnicas na TCC. Muito bem. Sim. É isso? Stephanie, quer fazer alguma outra... acrescentar algo mais? Não, tem alguma dúvida? Eu tenho. Você quer ser sexóloga, alguma coisa assim? Seguir um caminho Eu não. de se especializar nisso, não? Não? Não. Não, mas é que assim, eu vejo algumas coisas relacionadas, porque
eu tô muito apaixonada pela psicologia jurídica forense. E aí, esse tempo andei vendo algumas coisas de sexologia, tudo, mas, né, não é porque eu quero ser sexóloga, alguma coisa assim. É um interesse atual, você está passeando aí por essa área. Sim. Muito bem. Muito bem, parabéns, apresentaram muito bem. Ótima a apresentação de vocês. Alguém Obrigado. tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida. Ok. Não, alguém? Eu só queria destacar isso, né, que para prestar nesse caso, né, tem vários dados, né, que mostram que realmente ela tinha alguma questão aí sexual, né? Mas destacar isso, né, porque na nossa sociedade quase sempre tudo é culpa da mulher, né? Sim. Então, se a vagina da mulher dói no sexo, é culpa dela, né? Claro que tem que estar em dia com o ginecologista, etc, etc, mas às vezes não é uma questão dela. Exatamente. Sim. Tanto é que o namorado dela, Jefferson, o namorado dela também deu a entender que, nesse caso clínico, que ele também reclamou de flacidez. Então, o problema não era só com ela, né? Eu acho até interessante, por isso que eu digo que a TCC breve, ela, até os especialistas também, os estudiosos, eles falam isso. A TCC breve, ela é um paliativo. Do tipo, olha, a Amy tratou, evitou dela ter uma queda ainda pior, evitou até, de repente, a pessoa vai piorando na depressão até o ponto de cometer um suicídio, algo assim do tipo. Enfim, a TCC breve é como se fosse um paliativo para aquele problema. Mas falar que resolve, eu acredito que não, porque muito curtas sessões, 10 sessões, não vai resolver um problema que ela vem carregando por uma vida, quer seja por religião, tanta coisa, enfim, teria que ser aí uma TCC tradicional mesmo, né, uma TCC ampla, né? Mas aí. Mas ela melhorou bastante, Mas né? ela melhorou significativamente, ela consegue, ela já consegue dominar os sentimentos dela de incapacidade no sexo, no trabalho, conseguiu falar com o namorado, conseguiu se posicionar e mostrou alegria. E no desenvolvimento dos testes, do BAI e de outros testes psicológicos, o nível melhorou muito, melhorou muito. Mas só ressaltando aí o que você está falando, Fernando, o próprio nome já fala, né? Que é TCC breve, é mais ali uma coisa inicial. Depois a pessoa tem que procurar alguma coisa mais longa ali, porque, né? É mais para a diminuição dos sintomas iniciais ali, ajudar a pessoa inicialmente, uma coisa mais rápida, vamos dizer assim, né? Não é que ela não é eficaz, mas. Sim. A eficácia dela é no sentido de reduzir o sofrimento. Talvez seja, né? Talvez até pensei aqui. E que isso já é muita coisa, já, né? Talvez seja tão importante que, se não tivesse a TCC breve, talvez seria muito pior para as pessoas, porque a TCC breve é como se fosse ali vamos dizer, entre aspas, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, né? TCC eu enxergo que a TCC breve é como se fosse ali um curativo, vamos dizer, para uma pessoa que acabou de sofrer um acidente. Ela estava numa situação difícil, muito complicada na vida dela. Se não fosse essa técnica breve, ela talvez não teria oportunidade de fazer uma outra terapia, pelo valor, custo, tempo, entendeu? Principalmente no Brasil, né, que muitas pessoas hoje mal têm condição de se alimentar, quanto mais pagar um psicólogo, às vezes, para cuidar, sistema do SUS, enfim, a TCC breve, ela é ótima. Professor, e ressaltando que isso foi meio que um projeto voluntário também, assim, que abriram vagas na clínica de uma faculdade para atender voluntariamente. E aí, tipo, era com a TCC breve, justamente por conta de, sei lá, todo um processo voluntário, e aí ela acabou procurando, por vontade própria, esse processo. Muito bem, vocês dois estão de parabéns. Uma belezinha. Apresentação, falaram bem. Muito legal. Próximo, quem quer apresentar agora? Professor, eu mandei a apresentação do meu grupo depois da Stephanie. Você quer apresentar agora? Isso. Todo mundo concorda? Que acho que no grupo fez até uma filinha. Ah, já tá a filhinha no grupo já? É. Tá bom. Vou abrir aqui.
quiser já ir começando. Tá bom. Oi, boa noite. Boa A gente vai noite. falar sobre o... Posso começar, Jefferson? Pode, que você Tô falou meio boa noite. ansiosa. Você falou boa noite, eu respondi. Ai, obrigada. Não me deixar no ar. Ó, a gente vai começar falando sobre o transtorno dissociativo de identidade. Vou falar brevemente sobre as principais considerações dele, né? Ele é um transtorno com um difícil diagnóstico e a sua principal característica é a presença de duas ou mais personalidades distintas em uma pessoa em determinados momentos específicos. Elas podem aparecer em dados momentos diferentes, no caso, né? No artigo que a gente utilizou para pesquisa, principalmente nessa parte, eles comentaram a respeito de outros nomes que pode estar relacionado com o transtorno, que é a desrealização, que é quando eventos ao seu redor não são reais, não é o que está realmente acontecendo. Pode ser uma absorção de um ato de concentração de uma tarefa, assim, você perde a noção do que está em volta. É quase como se você estivesse em outra realidade. Tem a despersonalização, que é onde a pessoa ela se desprende das ações que ela está fazendo, de suas emoções, de pensamentos, e também entra a parte de amnésia, que é onde ela pode estar esquecendo de fatos passados, recentes, perde a memória de quem ela é por completo ou pode ser parcial. Ela pode, como se diz, ela pode viver a vida como se ela fosse outra pessoa totalmente diferente do que ela era antes. Basicamente isso. E, de acordo com o DSM, ela tem uma definição mais concreta, né? Que ela é definida como uma perturbação ou uma descontinuidade de integração normal de consciência, memória, identidade, emoção, percepção, representação corporal, controle motor e comportamento. E para estar formando um diagnóstico, eles citam alguns critérios que tem que estar encaixado dentro daquela realidade da pessoa. Uma é a ruptura de identidade, que ela é caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distinto. O segundo são lacunas recorrentes de recordação de eventos cotidianos, informações pessoais importantes e eventos traumáticos que são incompatíveis com o esquecimento comum. Então, às vezes, a pessoa passou por uma situação muito difícil, uma situação traumática, e em determinado estado de personalidade ela não viveu aquilo na vida dela. É como se ela realmente fosse outra pessoa. Um sintoma que causa um sofrimento clinicamente significativo, com prejuízo social, profissional e em outras áreas importantes da vida. Ela não vai conseguir se relacionar de uma forma tão comum, de uma forma que uma pessoa que não possui transtorno consegue manter um relacionamento fixo com alguém, ela não consegue ter uma interação social tão fixa quanto de uma pessoa mais comum, vamos dizer assim. A perturbação, ela não faz parte de práticas religiosas ou de culturas. E, assim, em crianças também, esses sintomas, eles são explicados como por amigos imaginários ou algum outro jogo de fantasia. Esse, Jefferson, vou falar a verdade para você, que eu fiquei um pouco confusa com esse diagnóstico, né? Com essa parte, uma dessas partes do diagnóstico. E também outros sentidos são de sintomas atribuíveis com efeitos fisiológicos de substâncias, não considerando intoxicação alcoólica ou alguma condição médica. Para estar falando um pouco sobre como que se chega numa possível causa, né, de estar desenvolvendo esse transtorno de identidade, né, o artigo em estudo que nós utilizamos, eles levantam hipóteses de alguns traumas que podem ter sido ocorridos na infância da pessoa. E esses traumas podem estar associados com abusos,
com alta carga de estresse, ansiedade e dor. E por a pessoa ter passado por essa situação, eu vou falar inconsciente, porque leva muito para o lado da psicanálise, né? Mas, de alguma forma, ela acaba se transformando para um jeito de proteção daquela situação, meio que é para ela entrar em outra realidade. Então, isso acaba acatando umas personalidades distintas para ela poder estar se protegendo daquilo que está acontecendo. Mas isso é involuntário, não é porque ela quer, não é algo que acontece porque ela pensa, isso aconteceu comigo hoje, amanhã eu vou ser outra pessoa que viveu em outro século e eu vou ser totalmente diferente para isso não acarretar na minha vida. Não, é totalmente inato. Não é inato, é involuntário. Não é inato, é involuntário. Isso, desculpa. Ou não consciente, já que não é para falar de Exatamente, Jefferson. Usei o termo errado, desculpa. Avança? Avança. Agora, Michel. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, senhor, seu Michel. Ah, tá. Obrigado. Então, tá me ouvindo bem? Porque eu tô com um problema aqui no microfone. Só pra... Michel, tá um pouco baixo o seu áudio. Não sei se é só para mim. Alô, você tá me ouvindo agora? Agora sim, agora bem. Só porque eu tô com um problema aqui, mas beleza. Então, eu vou falar um pouco sobre o tratamento, correto? O tratamento ele só vem após o diagnóstico psiquiátrico. E assim, a gente utilizou diversos artigos. Foi muito difícil achar um estudo de caso sobre esse transtorno. Aí a gente achou eu achei um conglomerado de terapias que foram aplicadas ao redor do mundo para pessoas que tiveram esse transtorno. Então, acho que foi um total de 36 casos, que em diversos lugares do mundo. Então, foi da Europa, Estados Unidos, aqui da América do Sul, acho que Porto Rico, algumas assim, nenhum asiático, nenhum africano, mas eles criaram esse conjunto de psicólogos e psiquiatras e meio que criaram um padrão, assim, do que é efetivo ou não. Então, para começar, eles criaram... E aí, nesse conglomerado, assim, os psicólogos, eles eram ou TCC, ou eles era o nome Psychodynamics, que é uma teoria usada lá fora, que é o conjunto das teorias psicanalíticas. Então, eles fizeram esse conglomerado aí, e eles têm uma teoria própria a partir disso. Então, usa Mellencamp, Freud, Lacan e todos os autores. Eu não sei se aqui eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei se aqui é presente essa linha teórica, né? Psicodinâmica? Isso, que estava em inglês, né? Psychodynamics, mas eu acho que é psicodinâmica. Sim, é como as abordagens de base psicanalíticas são conhecidas. Isso, entendi. É que a descrição estava como uma linha teórica baseada em todas, mas beleza. Entendi. As etapas do tratamento, ela passa por psicoeducação, construção e reparo de relações, ajudar no processo de adequação à terapia, avaliar a adequação da medicação, desenvolver percepções das emoções, construção de afeto e autocontrole, gerenciar a rotina e os relacionamentos, e estabilizar os pacientes após situações de vida estressantes e intrusões. Então, essas intervenções, elas visam modular e controlar o afeto e o impulso. Daí, a partir disso, estabiliza a crise e melhora as habilidades sociais, porque é muito difícil lidar com isso no cotidiano. Aí, além dessas etapas que foi citada, existem algumas técnicas que se pode ser associada no meio do tratamento. Então, a cognitivo-comportamental ela vai trabalhar para mudar cognições baseadas em trauma. Então, disso ela vai utilizar a técnica para resolver confusão de passado e presente, que é muito presente, porque como
a pessoa, quando ela sofre o trauma, ela cria esse mecanismo de defesa, que é essa personalidade, ela meio que vira alguém que está assistindo aquele evento. Então, a confusão de passado e presente parece que ela revive muito aquelas situações. Então, vai trabalhar isso, o sentimento de culpa, que é pelos abusos sofridos, os delírios e a separação entre os estados dissociativos, e também vai focar nas questões de segurança, discutindo os casos passados de comportamentos autodestrutivos e suicidas. Eu não sei se pode falar suicida, perdão já, se... Pode. Tá. Então, tá. Beleza, professor, vou acelerar aqui. Então, os comportamentos agressivos, então também tem comportamentos agressivos em relação aos outros, e tem que desenvolver acordo de segurança para que, caso ela tenha uma crise que possa levar a essa automutilação, mudar. E aí tem mais 3 técnicas que estão diretamente relacionadas a esses acontecimentos, que pode ser usada, que é o uso da exposição ou abreação. Abreação também da exposição da cognitivo-comportamental, que é um processo de exposição aos traumas para ela meio que se habituando. A abreação, que é uma técnica da psicanálise, né? E emprego da dessensibilização e reprocessamento de movimento dos olhos, que é aquele tratamento baseado em MDR, que é mais recente, que surgiu agora, que virou até modinha nos coaches, né? Mas é mais ou menos isso. É só uma técnica fisiológica que, quando surge uma situação traumática, assim, você tem um movimento dos olhos que você meio que ressignifica, algo assim. Resumindo, assim, bem curto e grosso. Então, o tratamento, né? O conjunto de tratamento desse tratamento para as pessoas, para quem sofre desse transtorno, ele mostrou diminuição dos sintomas de dissociação, estresse pós-traumático, depressão e angústia geral. Então, as reduções de taxas de autolesão, tentativas de suicídio, e ele volta por meio de 30 meses, é um tratamento mais ou menos de 30 meses. E essas técnicas, elas são separadas em 3 etapas. Então, 3 fases. A primeira fase, ela vai se concentrar na estabilização e na segurança dos sintomas. Então, através de um trabalho colaborativo de educação sobre o tratamento e do trauma. Então, os pacientes começam a entender que os comportamentos agressivos consigo mesmo e com os outros, assim como os abusos de substâncias, que é muito presente, e relacionamentos abusivos, são representações de traumas e ligações interrompidas. Eles começam a entender que esse repertório de comportamento foi adquirido no passado, apesar de estar presente no futuro. E aí, a partir disso, com a estabilização, os pacientes podem passar para a segunda fase do tratamento, que envolve o processamento de material traumático e afetos intensos. À medida que essas memórias traumáticas são exploradas, as distorções cognitivas relacionadas ao trauma podem ser resolvidas. E as emoções que eram evitadas antigamente, como tristeza, terror, que serviam como gatilhos para alguma crise, eles criam uma narrativa dessas experiências. Então, ele faz com que eles se apropriem dessas memórias. Então, quando a pessoa a memória que era antes assistida, agora ela ganha uma certa autonomia sobre ela. Então, eles sentem que valem a pena ser fortes e viver. E a terceira fase da terapia, que é a última, ela envolve uma reconexão. E essa reconexão ela pode acontecer de 2 maneiras. Uma, que todas as personalidades dissociativas rejeitadas, elas são fundidas. Então, é mais ou menos isso. É meio que eles vão convergir em uma. Ou então, alguns pacientes, eles trabalham com uma resolução de que essas personalidades vão trabalhar cooperativamente. Ela não vai diminuir esses graus de divergências, de uma assumir ou uma personalidade assumir em determinado momento. E aí, nessa questão, leva a crer que, por exemplo, você lê essa questão e leva a um ponto. Então, existe uma cura para esse transtorno? Então, eu acho que o paralelo que a gente pode fazer, assim, que dá para evidenciar bem, é de pessoas com dependência química, que, por mais que passe muito tempo sem a pessoa consumir a substância que tal, depois de tratamento,
ela ainda não está curada, ela ainda cria um repertório comportamental que ela vai evitar certas situações de bar, de coisas que deem gatilho nela para desenvolver, porque senão ela perde todo esse processo de tratamento. Então é uma luta diária. Então hoje não, hoje eu não vou fazer isso e tal. E fazendo um paralelo, eu acho que funciona mais ou menos assim nessa etapa. É um trabalho constante diariamente para que essas personalidades ou elas fiquem fundidas ou elas trabalhem em cooperação. E aí, também na terceira fase, o foco se concentra cada vez mais nas questões e metas de vida. Então, o desenvolvimento de um senso de propósito na vida, em conjunto com relacionamentos saudáveis, envolvimento em atividades significativas. Muito bem, o horário de vocês passou 1 minuto já. É a Ana. O que vocês querem fazer? Tem aí no apresentar, se pudesse continuar. Pode continuar, mas estou só avisando que já passou 1 minuto. Tá bom, muito obrigado. Você é rápida, professor, prometo. Pode passar para o 5º slide, por favor? Eu vou falar de alguns casos, né? Eu coloquei essa imagem ilustrativa porque eu acho que todo mundo já assistiu o filme Fragmentado, né? Esse filme ele foi baseado na história do Billy Milligan, que o nome dele é William Stanley Milligan. Ele apresenta 24 personalidades e desde a sua infância ele já apresentava alguns distúrbios psicológicos. Ana, seu áudio está com algum problema, tá meio estranho, não sei. Vê se melhorou agora, professor. Agora sim, bem melhor. Eu tirei o negócio, então. Vocês escutaram até que parte? Sobre o Billy Milligan. Ah, tá. Então, ele apresenta 24 personalidades, né? E alguns lugares que eu pesquisei dizem que ele já apresentava alguns distúrbios psicológicos na sua infância. A mãe dele, no primeiro relacionamento, ela separou, viajou e casou com Johnny Morrison, que é o pai de Billy. E o pai dele era alcoólatra, tinha várias crises, tinha muitos endividamentos por conta de jogos, né? E aos 59 anos ele faleceu por envenenamento voluntário. Eu esqueci o nome do negócio que ele tomou, esqueci de colocar. Depois desse caso, a mãe de Billy, ela voltou para Lancaster, né, na cidade natal, e voltou com o ex dela, que ele abusava muito do Billy, né? Então, desde pequenininho, até o ex-marido foi julgado por abusar dele quando ele era criança. Professor, esse caso é um pouco complicado, meio assim, eu não achei nenhum tratamento, como foi o tratamento dele, eu achei algumas entrevistas dos médicos, mas assim, entrevistas muito curtas que eu não consegui, pegar muitas informações. Ele foi submetido a tratamentos psiquiátricos muito intensivo, porque a cada 90 dias ele precisava apresentar o estado da saúde mental, porque quando eu esqueci a idade, mas quando ele conseguiu entrar na faculdade, ele começou a cometer vários crimes de estupro, de roubo, tudo por conta do seu transtorno, né? Aí, quando foi alegado que ele tinha esse transtorno dissociativo, ele precisou ser internado e no hospital psiquiátrico, ele apresentou 14 das suas 24. Por que 14? O que eu entendo? Até a 14ª era personalidades aceitas. A partir da 15ª era personalidades indesejáveis, que de alguma maneira quebrou algumas regras que as outras personalidades impôs. E o interessante desse caso é que a última personalidade dele, que é o professor, que um dos médicos dele aborda, é a única pessoa que consegue ter fragmentos de memória e a única pessoa inteligente, sabe? Uma pessoa, como eu posso dizer, como o doutor disse no vídeo, uma pessoa assim, sabe aquela pessoa que tem uma extrema inteligência, que você conversa, ela entende de tudo? Eu vou até mandar o vídeo para vocês. Ele conseguiu a fusão, né, de todas as suas personalidades após todo o tratamento psiquiátrico dele. Aí ele se mudou para Miami e morreu aos 59 anos de câncer. Mas ele conseguiu essa fusão. Pode passar. Tá bom. Já passou 5 minutos do limite. Esse daqui é outro caso, né? Isso.
Eu vou para outra apresentação, aí qualquer coisa a gente volta depois, tudo bem? Tá bom, professor. Esse é um assunto muito interessante, mas a gente precisa. Tem outros grupos para apresentar também, acho que. Tudo bem. Né? Aí depois a gente volta. Tá. Quem que é o próximo? Professor, é o nosso. Denise, você Isso. quer que eu boto para você compartilhar? Isso, eu mandei no seu e-mail. Eu mandei 2 errados, é o último que eu mandei. Tá escrito Tá. slide certo. Só um momento, pode começar já enquanto eu vou abrindo aqui. Tá, pra começar com o João. Pode começar, gente. É no PDF que você mandou o slide, ô Renísio? Certo? Tá escrito slide certo no PDF. É esse mesmo? Isso, é no PDF. Tá. Pode começar se quiser. Tá, então o Henrique ele vai começar porque o João ele tá com problema no microfone dele, ele não tá conseguindo falar, professor. Uhum. Aí eu vou complementando o que o Henrique fala também. Ok. Boa noite, professor. Boa noite. Então, o nosso grupo vai falar um pouco sobre transtorno de pânico e agorafobia. Aí eu e o João vamos complementar o outro, né? Vai falar o que é esse transtorno primeiro. Uhum. Então, a gente pesquisou sobre transtorno de pânico e agorafobia e a gente teve um estudo de caso também. E nesse que nós viu que a gente pesquisou, fala que, né, que o psicólogo, quando ele vai atender uma pessoa assim, ele usa de castigo e ameaças de punições. Não, na verdade fala, antes de ser o psicólogo tratando o paciente. Eles dão um exemplo que o uso de castigo e ameaça de punições são comuns à sociedade. E quando tornam excessivo, as pessoas, elas meio que experimentam estados emocionais negativos. E isso, de certa forma, prejudica a sua saúde. E aí eles falam, né, que o estado, quando a pessoa está nessas condições, isso seria a ansiedade. Aí, no caso, como é comportamental que a gente pesquisou, fala que o terapeuta comportamental, ele responde aos estados emocionais negativos que o cliente, do cliente, de forma que ele se adapta a isso, para ele conseguir falar com o cliente, tratar tal. E aí, cabe ao terapeuta, no caso, ele demonstrar ação aversiva dos eventos na vida do cliente. E fala também que uma punição, eles dão um exemplo assim, que uma punição inevitável pode produzir uma incapacitação completa ou parcial, preocupação inútil ou sofrimento físico. E aí, a gente, nesse estudo de caso também, eles põem lá do DSM-4, fala o que eles falam sobre o transtorno de pânico e agorafobia. Eles falam que eles definem que o transtorno de pânico pela presença de ataques de pânico recorrentes e inesperados, seguidos pela preocupação persistente sobre possíveis ataques futuros e implicações comportamentais relacionadas ao ataque. E eles definem que esses ataques podem ser inesperados. E eles são ligados a situações. E eles definem agora a fobia pela ansiedade de estar em locais onde pode ser difícil fugir ou não haver ajuda disponível, no caso de ter um ataque de pânico inesperado ou predisposto pela situação. Então, no caso daí, aqui fala, né, que a pessoa começa a ter ansiedade de ter essas crises, o que leva ao transtorno de pânico e à agorafobia. Então, basicamente, professor, o transtorno de pânico e agorafobia, eles apresentam algumas semelhanças, só que são as dessemelhanças que os separam. Que, por exemplo, o transtorno de pânico, ele geralmente ele é
repentino, vamos falar assim. Ele é súbito, é uma crise de ansiedade súbita e inesperada, que alcança geralmente uns 8 minutos, com sintomas como tremores, sufocamento, sudorose e outros sintomas que a gente conhece, né? Já a agorafobia é um forte medo de ter crises de ansiedade. No caso do nosso estudo, vai ser de uma mulher, né? Se você puder passar o slide, por favor. Nosso estudo vai ser de uma mulher de 53 anos, Helena, né? A história dela basicamente na infância ela teve um pai muito rígido, ele era muito abusivo verbalmente com ela, uma mãe muito dócil, só que porém muito passiva. Helena, ela se casou muito nova para poder sair de casa, porque ela não aguentava e não gostava daquela situação que se passava nessa casa. Então, ela se casou com uns 16 anos para poder sair. Se vê casada ao longo. Ela se casou, né, com esse marido. Acredito que até é o mesmo marido, porque pelo menos no artigo não especifica nada que ela se separou, alguma coisa. Então, eu acho que é o mesmo marido. Ela está passando por dificuldades financeiras. O marido ele está desempregado e o filho dela, acho que é o mais velho, ele quer se casar. Só que ela avalia a situação do momento e não era propício para isso, o que causou alguns sintomas físicos nela. Se você puder passar o slide também. Que basicamente ela começou a sentir ligeira tontura, boca seca, aumento da sua frequência cardíaca, tremores, transpiração excessiva, respiração ofegante e pressão no peito. Primeiramente, ela buscou uma ajuda médica, né? Ela foi num cardiologista para ver o que era, se era, porque ela estava sentindo sintomas biológicos, né? Eram sintomas físicos, então ela não acreditava que era algo psicológico até o momento. Então, ela foi no cardiologista, ela fez todos os exames, ela foi diagnosticada com distúrbio neurovegetativo, que ele o popularmente chamado de distúrbio, é um transtorno de somatização, em que sintomas físicos têm uma origem em alterações emocionais. E ela passou por um psiquiatra por 6 meses, com tratamento farmacológico. Só que ela não viu sucesso nisso, não estava ajudando ela. Então, tanto o médico, o cardiologista que ela foi, não apresentou nada. E o psiquiatra que ela consultou também, depois de 6 meses, ela não estava vendo muito sucesso. Então, ela buscou ajuda psicológica. E aí pode passar para a sessão de terapia, que é o próximo slide. Então, nas primeiras sessões com a psicóloga, que a abordagem é a teoria cognitivo-comportamental que escolhemos, a psicóloga fez um levantamento de dados, né? Acredito que ela fez uma anamnese, porque ela falou que ela fez um questionário de história vital, então tinha bastante informação, como o endereço, a idade, o estado civil dela, a descrição dos problemas da paciente, os dados pessoais, dados laborais dela, história sexual. Então, foi uma anamnese bem completa disso, nas primeiras sessões com a paciente. A queixa inicial, ela reclamava muito dos sintomas físicos, né? Os sintomas biológicos que estava apresentando. Taquicardia, sudorose, perda de controle. E ela também tinha muita dificuldade de concentração, problemas no sono. Ela tinha receio de ficar só. E ela está apresentando muito comportamento de evitação, que incluía, ela se recusava a dirigir. Uma coisa que ela ia muito ao trabalho, de carro, agora ela só ficava dentro de casa. Então, ela estava tendo muita dificuldade. Então, durante as sessões, a psicóloga foi trabalhando com ela os componentes do sistema da ansiedade dela, né? Como que era isso, o que era isso, como se apresentava isso para a paciente, as funções desses eventos aversivos, né? Qual que era a função dele, por que ele estava aparecendo, para a paciente, quando acontecesse isso, ela saber lidar. Então, a psicóloga ela tinha as técnicas para ensinar a paciente a lidar. Ela também ensinou a distinguir as sensações do corpo, né? Porque a paciente ela reclamava muito que dava a sensação que ela ia morrer, porque ela sentia muita taquicardia, ela suava muito, era muita tontura, então parecia que ela realmente ia morrer. E a psicóloga explicou para ela, para a paciente, que não era bem assim, que o transtorno de pânico,
ele acho que aumenta a pressão, diminui, eu não lembro, mas não, o que não vai fazer você desmaiar, não vai passar essa sensação de que você vai desmaiar. E a paciente pensou que um momento que ela ia desmaiar de tanta euforia, só que não, isso não ia acontecer. A psicóloga explicou para ela. A supressão de comportamentos, né? As respostas que ela tinha a esse medo, né? Porque ela tinha muito medo de sair. Quando ela saía de carro, que era um local muito fechado, ou eram trânsitos muito barulhentos, ela ficava muito incomodada, ela ficava muito receosa. E aparecia esses sintomas. A habilidade no manejo de estados emocionais negativos. Como eu falei, a psicóloga ensinou para ela como manejar essas habilidades. Se você puder estar passando o slide. 4 minutos. Tá. A abordagem aterro de contínuo contábil, já falei. O método aplicado foi registro de áreas, então a psicóloga queria que a paciente identificasse, né, qual que era esses acontecimentos. Então, como eu mostrei aqui na imagem, os eventos, a verbalização, as sensações que ela tinha e a consequência disso tudo. Então, era por meio desses registros. Pode passar o próximo também. O método aplicado também era hierarquia de exposições. Então, aos poucos, a psicóloga ia falando para ela ir se expondo, então dirigir um pouco em vias não tão movimentadas, que ele fazia tão barulho, para ela voltar a dirigir, para ela voltar a sair, porque a paciente falou que teve uma vez que um neto dela se machucou, ela saiu para pegar o carro, só que ela não conseguiu, então acho que ela deve ter gerado um sentimento de culpa, um sentimento de dor dela por ela não conseguir visitar um neto que se machucou. Então, a hierarquia de exposições foi aos poucos da paciente. Esses eventos as notas de desconforto que a paciente sente. Então, 100 de 10 menor e 100 o maior. Frequente reforço positivo social no consultório. Então, a psicóloga sempre reforçava positivamente esse comportamento dela quando ela gerava um consultório. E agora pode passar para o último slide, que é a técnica. As técnicas que ela utilizava, que era relaxamento muscular, que era basicamente a paciente ficar escolher uma posição confortável para ela e ela começar a fazer o seu relaxamento, começar com o braço, depois com o outro braço, depois com a perna e assim diante, porque assim não dá para explicar melhor. E a hiperventilação, que ela fez com a própria psicóloga no ambiente terapêutico, para que gerasse uma crise nela, para a psicóloga ver como que era, para ela ver como que era, e a psicóloga assim, intervir e mostrar como ela deveria lidar nesses momentos. Um treino respiratório para ela, já que o transtorno de pânico e a agorafobia gera muito essa taquicardia, esse desconforto, então ela tinha que fazer um treinamento. E, geralmente, esse treinamento, essa prática de relaxamento, era para ela fazer pelo menos uns 3 vezes ao dia, dentro de casa. E eu acredito que é só isso. Depois tem o nome da gente e as referências que usamos. A gente usou mais o último, que fala que é o estudo de caso. Os outros eram só mais para definir o que é transtorno de pânico e agorafobia. E é isso, professor. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Muito bem. Por que vocês escolheram esse transtorno? Eu quero saber. Olha, eu vou falar por mim. Eu estava procurando sobre algumas fobias e apareceu o agorafobia. Eu não sabia muito bem como que era, como que funcionava, então achei interessante. Eu queria pegar um tema que eu não soubesse para mim aprender como que resolve isso, como que lida com isso. Então, pelo menos foi por isso que eu escolhi a agorafobia, porque eu nunca tinha ouvido nenhuma aula sobre essa fobia e resolvi escolher ele. O transtorno de pânico que a gente já ouvia, ele veio junto com a agorafobia, então foi por conta disso. E o Henrique? João, fique tranquilo, sua nota não será prejudicada por conta de problema técnico. Eu também, professor, a gente estava pesquisando os casos, né? Aí até a Renise falou que a área que a gente queria, se a gente ia pegar algum estudo comportamental ou mais para psicanálise. Aí a gente conversou, a gente decidiu comportamental. Aí a gente foi pesquisar assim, daí ela mandou para nós, eu tava vendo esses artigos e tal. Aí a gente foi ler tudo, eu até achei interessante que, por ser um tema assim que a gente não ouve muito falar assim, dentro da psicologia, assim, do que nós viu até agora, aí eu achei interessante, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar assim, agorafobia, transtorno de pânico já, mas aí eu achei interessante a gente falar sobre.
Uhum. E olha só que interessante, né? O seu grupo já é o terceiro que não é sobre o objetivo central, né? O transtorno que vocês foram pesquisar não é transtornos psicossomáticos, mas envolve queixas psicossomáticas, né? Então a moça aí do caso, que foi relatado aí no artigo que vocês apresentaram, ela foi primeiro no médico, né? Porque estava com taquicardia, sudorese, etc, etc, tudo sintomas físicos. Os sintomas são físicos, mas a doença ou o transtorno é psíquico, né? Só para depois ela conseguir chegar, então, no psicólogo, né? E o outro caso foi o do Fernando e a Stephanie também, né? Que uma disfunção sexual e tal. Aí vai o contrário, né? Aí é uma questão física que causa um desconforto. Aí eu acho que tá bem ligado, né? Tá tudo bem ligado, na verdade, né? Mas que também envolve uma questão psicossomática, né? Muito bem, só chamar atenção para isso. Você ia falar alguma coisa, Renise? Não, eu ia falar disso mesmo, porque ela foi fazer exame de rotina, né, com o médico, e ela foi diagnosticada com somatização, né, transtorno de somatização, que eles falam que é distúrbio neurovegetativo, né, que envolve tudo. Primeiro apresenta os sintomas físicos, mas a causa mesmo é emocional. Então, é isso mesmo que eu ia complementar, só isso. Muito bem, parabéns pro grupo, João Paulo, fique tranquilo. Quem está de próximo? Oi. Vou até me usar como exemplo também, já falando de psicossomatização, apesar do primeiro grupo ter falado, mas eu não coloquei observação. Eu também tinha uma dor nas costas insuportável, que eu falava, gente, eu acho que, sei lá, eu com 20 e poucos anos, com dor nas costas, né, e parecia que era uma coisa crônica. Aí depois que eu comecei a fazer terapia, tudo, nossa, parece que tirou com a mão, não sinto mais nada, nada. Muito bem. O corpo fala, como dizem por aí, né? Sim. O corpo fala e às vezes grita. Realmente, porque quando eu ando muito estressada ou muito sobrecarregada, o meu ombro, ele dói muito, ele pesa como se estivesse carregando o mundo. E minha psicóloga, ela explicou, Renise, é por conta disso que você tá com essa dor no ombro, esse incômodo, é porque você parece estar carregando o mundo e quer carregar o mundo. Aí essa dor aparece por conta disso. Então, realmente, o corpo fala. Quando sua mente não tá sabendo lidar, o seu corpo joga pra... Ó, tipo assim, tô sinalizando que você tá com dor aqui, hein? Então, presta atenção. Será que a gente poderia mudar essa frase para... Aí vocês que dizem aí, vocês que são os psicólogos aí. Será que a gente poderia mudar essa frase para alguma coisa do tipo assim... Quando a gente não se ouve, o corpo grita? Alguma coisa nesse sentido, assim? O que vocês dizem? Eu acho que sim, né? Acontece muito, porque antigamente, quando eu não fazia terapia, era assim mesmo. Meu corpo falava muito e eu não sabia lidar, então era isso. Então, o corpo grita quando a gente não tá sabendo. Não, quando a gente não se ouve. É isso, quando a gente não se ouve, o corpo resolve falar pela gente, até a gente descobrir. Sempre manda um recado, né, Jefferson? Aí o corpo grita, né? Ele fala, ô! Ô! Né? Uhum. Bem, ou como a Vânia diz, manda um recado, né? Muito bem. Alessandra, próxima a isso? Sim. Você vai apresentar? Quer que eu baixo e apresento aqui? Por favor, professor. Tá bom. No caso, o meu grupo seria eu, a Rafaela e o Leonardo. Porém, os dois estão com problemas de falta de energia. Então, tanto que nenhum dos dois estão na aula. Tá chovendo muito forte aí, será? Então, lá na cidade deles deve estar. Eles são de onde? Eu sei que a Rafa é de Valinhos. Agora o Léo,
não sei direito onde ele mora. Nossa, Valinhos para Santa Bárbara? Aham. Caramba. Pode começar, então. Enquanto eu vou Ok. abrindo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre estresse pós-traumático, né, na terapia cognitiva comportamental. Ele é um transtorno, né, propriamente dito como estresse pós-traumático, mais conhecido como TEPT. É uma psicopatologia que se desenvolve como resposta a um estressor traumático real ou imaginário. É um significado emocional suficientemente para desencadear uma cascata de eventos psicológicos ou neurobiológicos relacionados a um indivíduo ou envolvimento em um acidente de trânsito ou em alguma situação de assalto, sequestro ou estupro. É perda do controle físico e psicológico da situação, entretanto, níveis elevados de ansiedade e alteração de padrões normais e neuroquímicos, e, por consequente, das cognições e dos afetos dos nossos comportamentos, né? O senhor conseguiu baixar? Sim, estou quase abrindo. Tô esperando o Teams da sinal Ok, de é que ele ficou um pouco grande e eu vou, então, resumir bastante, tá? Para não passar o tempo. Você tem 15 minutos. Tá ok. Então, o TEPT é capaz de trazer uma consequência grave, como vulnerabilidade, né, biológica, predisposição do indivíduo a responder ao estresse com uma autonomia maior, exposição objetiva requer que ocorra um evento traumático real ou resumido, seja imprevisível ou incontrolável. É um acionamento de rede de informação pré-existente, incluindo percepções subjetivas, significados atribuídos ao evento ocorrido. Hipervigilância, né, ou seja, foco seletivo de atenção às informações ameaçadoras reais ou presumidas. Esquema condicionado ou de reverência do trauma seria uma tentativa de processar e integrar o que foi ocorrido, gerando o processamento de informação do evento traumático e tendo como produção a atividade da emoção. Tem também a esquiva, surge como tentativa de reduzir a ansiedade provocada pelos sintomas e as situações relacionadas ao trauma. Sucesso ou fracasso na formação do TEPT depende da capacidade da ocorrência do processamento da informação, ou seja, se o processamento foi completamente assimilado. O TEPT também pode ser considerado uma patologia primária, tendo em vista... Você quer que eu vou avançando alguma coisa aqui? Pode ir. Pode ir para o sexto, se eu não... Quinto, vai para o quinto, por favor. Isso. Ai, obrigada. Então, o TEPT é considerado uma patologia primária, né, tendo em vista os seus efeitos patológicos subsequentes ao longo da história dos pacientes. É comum que pacientes diagnosticados com um TEPT sejam tratados apenas em seus efeitos secundários, ou seja, só naquilo que foi o causador do trauma, né? Aquilo que gerou o transtorno. Transtorno de humor, outras formas de ansiedade, ao invés de serem tratados diretamente na matriz originária dos seus problemas. Tanto que a terapia cognitiva trata justamente esse período, essa finalidade, né? O original, da onde saiu a matriz, da onde saiu o trauma, né? O mais legal que a gente gostou em relação a todo o trabalho, né? Então, tem duas maneiras, né, de tratamento, né, que seria a terapia grupal ou a individual, né, que vai de encontro à matriz original do problema. Então, ela traz fornecimento, apoio social, ajudar a confirmar, normalizar o sentimento em relação ao trauma, compartilhar técnicas de manejo e enfrentamento, proporcionar um ambiente seguro, porque o trauma traz uma
destabilização cognitiva e emocional muito grande, né? Pode ir para o próximo, por favor. O TEPT é ele é um padrão de ansiedade de resposta incondicionado com um conjunto de reações psicológicas referentes a emissões de comportamento, ou seja, de luta ou fuga frente a situações perigosas. Portanto, esse serviço de preservação da vida frente à intensa manifestação da ansiedade é uma pessoa que experimenta quando é assaltada à noite em uma rua escura. Pode ir para o próximo, por favor, que eu vou explicar melhor. Aí aqui entra no caso clínico, né? A gente encontrou um caso bem legal referente a esse trauma, que conta a história de um policial que foi assaltado no meio da noite. E aí, quando o assaltante reconheceu o policial, espancou esse policial. E aí, tanto que esse policial, quando ele conseguiu, né, alguém ajudou ele e tudo mais, ele foi levado para o hospital e foi cuidado dos seus ferimentos, mas depois, quando passou tudo isso, quando ele se recuperou, ele ficou com um trauma tremendo, assim, o trauma dele foi exageradamente grande, sabe? Ele não conseguia mais sair para as ruas, ele não conseguia mais ser policial, ele não conseguia mais nem falar com as pessoas, sabe? As pessoas falavam com ele, ele ficava totalmente vigilante, porque ele tinha medo das pessoas, sabe? Tanto que aí, né, ele foi transferido do lugar onde ele trabalhava, ele foi transferido para um lugar, para um setor mais tranquilo, tanto que ele não, durante 6 meses, ele não foi para a rua, ele não voltou, né, a atuar como policial nas ruas, ele ficou só dentro da delegacia e tudo mais, por conta do medo das ruas. E aí, depois de 6 meses, ele voltou a fazer escolta, né? Ele era um policial que fazia blitz nas ruas, então ele voltou. Mas quando ele voltou, o trauma dele foi, tipo, o ápice. E ele não conseguia ficar na rua, porque vinha a memória dele, né? A lembrança de tudo que ele passou na rua, né? Como assaltante, ele não conseguia, ele tinha fobia, ele não conseguia ficar parado naquele lugar, ele tinha que ir embora, sabe? Ele não conseguia ficar. E ele fez um tratamento nesses 6 meses ou não? Então, ele não chegou a fazer o tratamento. Tá. Ele fez acompanhamento psicológico. Psicológico. Mas até então, não foi diagnosticado TEPT nele. Uhum. Porque ele foi um trauma e tudo mais, estava fazendo acompanhamento, mas a fobia foi quando ele foi para a rua, quando ele deu sinais de TEPT quando ele voltou a exercer o cargo dele. Tanto que aí, pode passar para o próximo slide, por favor? Que aí conta que quando ele voltou, ele teve que... ele voltou de uma forma tão brusca, e o acompanhamento psicológico dele, então, teve finalidade, né? Ele foi diagnosticado com TEPT, por conta da grande fobia que ele adquiriu com o transtorno que ele viveu naquela noite que ele foi assaltado. Uhum. E aí, então, ele se tornou, tipo assim, tanto que na história dele conta, né, que ele ficou um bom tempo fazendo, né, acompanhamento psicológico, né, até depois de ser diagnosticado e tudo mais, e depois de um tempo ele teve que fazer tratamento com um psiquiatra, porque realmente ele não conseguia se desligar. Sabe, a vida dele meio que parou naquele trauma. Ele parou naquele trauma. Ele não conseguia mais exercer a posição dele de policial. Ele não conseguia mais se relacionar com a família dele. Ele era uma pessoa super hiper vigilante. Ele tinha medo de tudo, de todos. Até quando o despertador dele despertava, ele tinha medo. Então, ele tinha medo de sair pra rua, sabe, de se relacionar com as pessoas, principalmente daquelas pessoas que ele não conhecia, né? Então, ele realmente levou o trauma mexeu muito com ele. E foi uma história que né, nós do grupo achamos muito interessante, porque ele era um policial, ele é um policial, na verdade, né?
E o trauma foi tanto que ele não conseguia mais exercer a própria função dele, que ele gostava, sabe? Que ele fazia porque ele gostava. E ele ficou parado naquele trauma, tanto que quando ele foi diagnosticado, ele não conseguia nem falar para o psicólogo como que ele estava se sentindo, porque o trauma foi tão grande daquela noite, ele revivia, sabe? Ele tinha pesadelos, ele via vultos, visões, sabe? Tinha muitos sonhos durante a noite, revivendo aquela noite de que ele foi assaltado. 5 minutos, tá? Ok, pode passar para o próximo, por favor. E aí, enfim, aí o que ajudou esse policial foi a terapia cognitiva comportamental, né, que trouxe para ele a matriz do problema. Ele entrou numa ONG, né, que chama Prove, que ele teve ajuda, né, apoio psicológico, ajuda de outras pessoas que também já tinham passado por traumas semelhantes ou mesmo traumas, né, então ele teve bastante ajuda. E depois de 4 meses seguintes, ele conseguiu ter um esquema terapêutico e obteve uma melhora, assim, não muita, mas uma melhora parcial, e ele conseguiu se manter. Ele conseguiu ter equilíbrio emocional, voltou a ter equilíbrio emocional, né? Voltou a se relacionar com as pessoas com mais leveza e sem ter medo das pessoas, né? Sem se assustar com todos e com tudo que acontece, né? E aí é isso. Muito bem. Esse transtorno é exatamente isso mesmo. Não tem jeito, né, professor? Ele é triste esse transtorno. Foi graças a esse transtorno que nasceu o DSM, para vocês terem uma ideia. Por quê? Os soldados... O DSM nasceu nos Estados Unidos, certo? Uhum. A Segunda Guerra e a Primeira foi na Europa. Então, nos Estados Unidos não teve guerra, né? Então, os soldados foram lá para a Europa guerrear e voltaram para casa depois. Mas isso é até hoje. Eu estou contando assim como que nasceu. Mas até hoje, os soldados que foram para o Iraque, enfim, todos têm a mesma coisa, acontece. E aí voltaram para casa, já tinha acabado a guerra, ganhou, Hitler sumiu, tal, acabou o nazismo, entre aspas, né? Porque parece que se aparecer nazista aí o povo até vota, né? Dependendo. Mas enfim, acabou a guerra, voltou todo mundo para casa e aí esses soldados tinham todos esses sintomas aí que você falou. Pesadelo, insônia, acordava no meio da noite gritando, achando que tinha alguém que estava perseguindo ele. Muitos tinham um comportamento extremamente persecutório, desconfiava de todo mundo, achava que eram os nazistas, que os nazistas tinham mudado na rua dele, que estava perseguindo, que ia bombardear a casa dele, achava que estava vindo um avião jogar bomba na cabeça dele. E aí, então, isso acontecia pelo país inteiro, né? Porque voltaram os soldados, né, do país inteiro, mas não se tinha uma referência psiquiátrica para poder diagnosticar, porque tipo assim, o que esses caras têm, né? Eles estão levando uma vida normal, tal, mas eles estão fora de si, né? Tem alguma coisa errada. E aí que então se juntou, né, os dados, enfim, para poder chegar nesse diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático. E é triste, né? Você vê que fica marcado para um bom tempo, né? Sim, realmente é um ciclo vicioso, né? Que a pessoa que sofre esse trauma fica por um bom tempo. E até ela chegar na matriz do problema, ela fica revivendo aquilo, né? É como se ela não consegue se desligar daquele momento. Foi legal o senhor ter comentado sobre esses soldados, que eu lembrei de um filme que eu assisti, e no filme descreve muito isso, do estresse pós-traumático, né? Da guerra e tudo mais, né? Que os soldados realmente não conseguem se desligar da guerra, mesmo quando eles voltam vivos,
né? Eles não conseguem em casa se desligar, eles ficam sempre achando que alguma coisa vai acontecer em casa, com as esposas e filhos, enfim, com a família, né? Que nem o senhor comentou que uma bomba vai atingir, realmente eles são assim, né? Eles acordam no meio da noite desesperados e eles se escondem, porque eles acham que, né, que estão no campo de batalha. Realmente, esse transtorno não é fácil. Sim. Chama de transtorno de estresse pós-traumático, mas é algo como entendimento que se tinha, por exemplo, de trauma, né? É que hoje é transtorno de estresse pós-traumático. Mas se fosse resumir assim, né, em uma palavrinha, é o trauma, né? É aquele trauma que fica sendo revivido e revivido e revivido. Muito bem. Quem tá de próximo? A Viviane? Cadê Viviane? Oi, tô aqui. É você que tá de próximo ou não? Eu sou a última. Eu não sei se é o último já ou não. Bom, se não tiver mais ninguém, a gente manda bala. Então manda bala. Tem apresentação, alguma coisa? Vocês vão fazer Não, é só oralmente mesmo. A gente vai ler e vai dar uma explicada. Deixa eu te falar, tem como colocar um vídeo aí no final? Então, eu não sei no computador como faz. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. O celular tem um aplicativo, né? Porque eu consegui, eu não, né? Minha irmã conseguiu sem o link, entendeu? Direto. Uhum. E é você e sua irmã, é uma dupla. É. Tá. A única dupla que salvou aí a psicanálise. Ei, Laia, hein? Essa turma aí quis me massacrar. Fica até agora escutando coisa de comportamental. Teve nem um humanista para equilibrar o negócio. E a psicanálise é boa, hein? Claro que é. Sabe que antigamente, até da década de 90 para trás, a maioria dos médicos eram, os médicos psiquiatras, eles eram psicanalistas, e psicólogos, psicanalistas. Depois de 1990 para frente que aumentou muito a procura pela TCC, que ela é uma teoria muito boa, mas ela é americana, né? Não é? Uhum. Então, não precisa falar mais nada. Eu gosto da TCC, mas ela é americana. E... Uhum. A tendência é... Não gostaram muito dos alemães, não do Freud, né? Pode começar. Ok. Vocês querem passar o vídeo primeiro? Estou ouvindo. Não, deixa pro final. Tá bom. A vergonha é pro final. Tá. Ai, que horror, desse jeito eu fico desanimada. Nunca mais faço animação na vida. Ficou super legal o vídeo. Então vamos lá, ó. Nós nos baseamos no estudo de caso, no qual a paciente é uma jovem de 22 anos, ela é auxiliar administrativa e ela cursa curso superior. Ela tem um namorado, onde namora há 8 meses e passa a maior parte do tempo na casa do mesmo. Ela mora com seus pais, mas ela não tem uma boa relação com os seus pais. Então, ela procura manter o mais distante possível deles.
Segundo ela relata que a mãe, ela foi uma gravidez, que a mãe teve uma gravidez indesejada, né? E a mãe relata que tomou o remédio para abortá-la. O seu pai não dava nenhum carinho, e as lembranças da infância que ela tinha era vê-lo batendo na sua mãe. E ela correndo para se esconder, né? Ela se esquivava o tempo todo, corria para se esconder do pai. O seu pai era muito ausente na vida dela. Ela nunca recebeu uma orientação sequer sexual dele. E o pouco que ela aprendeu foi na rua. E tinha muitas pessoas que incentivavam que ela perdesse a virgindade, inclusive. E teve um período da vida dela, que quando ela tinha 10 anos de idade, ela começou a ter esses pensamentos, né, de comportamentos, de verificação dos objetos das coisas e tudo mais, gerando, assim, pensamentos de ansiedade, onde sentia que precisava verificar os objetos, para se sentir aliviada, para se sentir desestressada, para ter um calento ali, um conforto. Ela se sentia confortável quando ela verificava que estava tudo ok. Isso, na maioria das vezes, aconteciam principalmente quando ela ia no trabalho, né? Ela ia para o trabalho e ela voltava para conferir, né, se as portas estavam fechadas, se as tomadas estavam ok, se o registro do gás estava fechado. Ela tinha o pensamento que se não voltasse a olhar, a casa dela iria pegar fogo. E num desses episódios, ela se recordou que na infância, o seu irmão, ao cozinhar ovos, esqueceu o fogo ligado e quase incendiou a sua casa. Relata que a mãe brigou muito com ele e com todos os filhos, irmãos dela, né, alertando para que eles prestassem mais atenção. E a partir desse evento, ela começou a ter essa compulsão por verificar, né, as coisas mesmo. E vale ressaltar que as obsessões estão relacionadas a pensamentos, né, ideias, palavras, frases, números ou impulsos que se manifestam na consciência do indivíduo mesmo, de uma forma repetitiva e persistente. Na maioria das vezes estão acompanhadas de medo, de uma angústia, de uma culpa, sei lá, de um desprazer mesmo. Isso geralmente causa uma aflição no indivíduo. É como se fosse libertar de uma aflição, ele fazer essas rotinas, né, que no caso ele verifica, essa verificação que ele tinha. Uma dessas medidas é a compulsão, que pode ser definida como comportamentos ou atos mentais voluntários ou involuntários, executados de uma resposta a uma obsessão também, tipo, em virtude de regras que devem seguir em determinadas maneiras. Essa compulsão alivia momentaneamente a ansiedade, mas também prejudica, né? Prejudica na personalidade da pessoa, no seu convívio com outras pessoas. Quando a mente do indivíduo é invadida por essa ideia afetiva, ele realiza esses rituais como uma forma de aliviar uma tensão nervosa. Basicamente isso, tá? Agora eu vou passar para a Viviane. Só uma coisa. Então, tá ok, tá tudo ok. É só uma observação para a sala mesmo. Mas depois a gente discute a diferença entre comportamento compulsivo e impulsivo. Sim. Só para deixar o pontinho de interrogação aí, mas depois não é conversa mais. Tá bom. Estão falando da compulsão. Ok, isso. Pode seguir. Bom, eu vou falar. Pode ir? Oi, pode ir? Oi, tudo bom? Bom, eu vou falar sobre o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso, né? Como que a gente entende isso? O TOC, ele ocorre através do pensamento excessivo, assim como
a nossa paciente do estudo de caso. E ela também ocorre através do comportamento repetitivo. Então, para se dominar TOC, tem que ter, né, um transtorno obsessivo, né, que é o pensamento constante em sua mente, e o comportamento repetitivo. Então, ela não consegue se desligar daquele pensamento e não consegue controlar o seu comportamento. Ou seja, ela tem a necessidade da organização, da contagem, né, da simetria entre outras, né, características do TOC. Segundo a pesquisa, né, do estudo de caso, o TOC ele é considerado um transtorno crônico e afeta 2% da população. E no DSM, ele está associado entre o transtorno de ansiedade. Porém, é importante ressaltar que a ansiedade, né, que o transtorno de ansiedade, nem sempre, aquelas pessoas que a têm, nem sempre ela terá um TOC. Mas quem tem o TOC, provavelmente vai ter a ansiedade. Tá? Então, aqui eu reforço. A ansiedade, assim como o medo, a angústia, entre outros sentimentos, é um dos sofrimentos do TOC. Tá? Então, ela faz parte do TOC. E a energia das pessoas que têm o TOC são tão, assim, desgastantes, são tão maçantes, que chega, em média, sugar essa energia do sujeito meia hora por dia. Então, essa pessoa que sofre do TOC e ela vive nessa compulsão, nessa obsessão, ela gasta uma energia de meia hora ali da sua compulsão, né, do seu transtorno. Só para fazer os atos compulsivos. Isso, exatamente. Então, maçante, ela não consegue controlar, entende? É muito... a lei, por mais ela tendo essa percepção que aquilo está machucando, que aquilo está sendo um sofrimento, ela não consegue controlar. É a lei do controle dela, né? E o TOC, ele surgiu no século XIX pela psiquiatria francesa, onde teve a construção na clínica, né, que foi estudado, pesquisado. O Freud, ele denomina a obsessão como ideia, né? Então, ele cita aqui que a obsessão ela está relacionada à ideia, à imagem, ao pensamento que invade a consciência de forma repetitiva, que pode estar relacionado ao comportamento de verificação de forma compulsiva e como mecanismo para aliviar uma ansiedade. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar, a pessoa não consegue controlar. Por mais que ela tenha racionalidade daquilo, é muito além da consciência dela. O procedimento abordado no estudo de caso foi escolhido a psicanálise. E é muito interessante porque assim, o estudo ele reforça a importância principais das técnicas. Né? O que é? Qual é a técnica mais importante na psicanálise? Associação livre, a escuta, né? Porque quando a gente fala, a gente também está se tratando, né? Óbvio, tendo um ambiente adequado, tendo seu espaço de escuta. Pode ser curado pela fala, porém, o TOC, como foi citado anteriormente, ele é uma doença crônica. Ele não é curável, mas ele pode ser controlado, tá? Através de terapia, de medicamento, entre outras vertentes. Além das técnicas fundamentais, nas quais eu citei, que é a associação livre, o seu espaço de escuta, obviamente, atenção flutuante, citada pelo Freud em 1923, no volume 19, também tem a técnica fundamentais, pois foi praticado o reforço dos elementos como regra de sigilo, ou seja, tudo que é falado no set terapêutico, ele tem que ser extremamente sigiloso, né? Por quê esse sigilo? Porque esse acordo, né?
para que o paciente se sinta mais seguro, né? Então, a aliança terapêutica, ela é fundamental, não só na psicanálise, mas em qualquer outra abordagem que for ser trabalhada aí. O paciente... 5 minutos. Oi? 5 minutos. Tá. O que mais eu vou falar? E aí, para a gente terminar, eu vou terminar com o Freud, mais uma vez, que ele fala, né, que a obsessão está associada não somente ao pensamento, né, mas também está ligado a toda... Mas também está ligado a toda a vertente, ou seja, por que ela sente que a casa vai pegar fogo e seria a culpa dela? Ela pegou todo aquele pensamento negativo sentido por ela como algo culposo para ela, como se ela fosse a responsável por tudo. E, na verdade, ela não conseguiu verbalizar isso com a família, né? E ela só conseguiu, durante um decorrer de 22 sessões, que ela conseguiu externar isso para fora. O pensamento obsessivo surge o comportamento compulsivo, ou seja, ela precisa estar constantemente nesse transtorno para que ela se sinta próxima da família. Porque por mais que ela se sente rejeitada no início do relato, é a maneira que ela se sente ligada à família. Então, a gente precisa sempre, no sessão terapêutico, entender não somente o que é dito, mas principalmente o que não é dito no sessão terapêutico. E é isso. Ouvir o silêncio. E aí, o que acontece? A gente fez um vídeo, né? Um vídeo um pouquinho alegre. Espero que vocês curtam aí. Então, olha só, né? 2 coisas que eu pensei aí te ouvindo. Eu acho que aquela moça do caso que a Stephanie e o Fernando apresentaram, provavelmente tem componentes obsessivos na sua personalidade. Ou histérico também. Tá mais não sei, não conheço o caso, mas pode ter a ver. No estudo de caso deles, não ressalta essa questão de ritual, etc., se ela fazia, se ela não fazia, comportamento repetitivo e tal. Então não dá para saber. Mas parece que tem algum componente aí, né? Porque tem uma ligação muito forte com ideias religiosas e tal, coisa que pode fazer, coisa que não pode fazer. E aí que eu estava comentando a diferença de comportamento compulsivo para impulsivo, porque parece a mesma coisa, ou é muito parecido, né? Mas não é. Mas não é. Não é. A diferença, você quer falar ou não? Não, pode falar. A diferença é que o comportamento compulsivo, né, que vem junto com a obsessão, ele geralmente vem para aliviar uma culpa, ou, né, como as meninas trataram aí, né, num sentido de ansiedade. Mas o que gera essa ansiedade é uma culpa, é uma preocupação. E aí, então, vai lá, faz o ritual, e aí, que nem a Viviane fala no vídeo, alivia, né? Faz aquele ritual e alivia. Aí, né, para quem vai ver pela psicanálise, tem a ver com a fase anal também, enfim. Então, o comportamento compulsivo, ele é para aliviar uma culpa, uma ansiedade. Então, ele é meio que negativo, vamos dizer assim, né? Você faz para você tirar uma coisa de você. Negativo nesse sentido, né? Que você faz para tirar, né? E ele é consciente, né? Dependendo do momento, e é sentido como uma urgência, né? Eu preciso fazer, eu tenho que fazer isso. Uma necessidade, né? Necessidade. Ela sente uma necessidade. E o comportamento impulsivo, ele tem a ver com vontade. Então, é como se fosse uma vontade incontrolável de fazer alguma coisa.
E o comportamento impulsivo, ele geralmente tem a ver com, sei lá, por exemplo, o uso de droga, dificuldade Comida também, na né? conduta. A comida, eu acho que pode ser compulsiva. Viu? Compulsiva? A comida é mais... A comida é uma compulsão. É mais compulsão do que impulso. Mas o comportamento violento, o uso de drogas, a questão de se colocar em risco, né? Tudo isso é chamado um comportamento impulsivo, né? O impulsivo, ele também, a gente pode relacionar, como o Freud diz, né, aos neuróticos, que somos todos nós, relativamente, porque a gente, de uma certa forma, quando o nosso id vem à tona, e a gente faz exatamente isso, essa impulsividade, ou seja, dá vontade de fazer algo, eu vou lá e faço. Porque o nosso desejo, ele não passa pela nossa razão, por assim dizer. Estou com vontade e acabou. Né? Essa é o que a maioria, né, entre aspas, é que a maioria faz hoje em dia. Né? Os seus desejos têm que ser prioritários. Isso, tem um incentivo, né, da impulsividade, né? Exatamente. Da impulsividade das coisas. Você trouxe isso em termos tópicos, né? Id, ego, superego. Exatamente. O impulsivo, o impulso vem do id. Id, exatamente. Compulsivo é para responder uma demanda do superego. Isso. Então, cada um tem uma origem aí, vamos dizer assim. Porque é para aliviar a culpa, né? Ariadne ergueu a mão. Sim, eu tinha um tio que ele tinha toque. E eram coisas assim, por exemplo, de fechar. Então, tudo de fechar. Se ele fechava a geladeira, ele ia lá ver se ele fechou a geladeira 5 vezes. Se ele fechou a porta. E ele era cobrador de ônibus. Teve um assalto no ônibus em que ele trabalhava e ele desenvolveu um estresse pós-traumático. Ele não conseguia trabalhar, ele bebia e aí ele trocou o toque dele de fechar as coisas pelo toque de beber. A minha tia falava que chegava a ser até engraçado. Dele beber, por exemplo, assim, ele bebia uma dose, ele começou a beber mais doses e ela falou assim, era muito sistemático, eram 5 doses, certinho. Ele se sentia mal, ele começava a relembrar o trauma que ele passou, ele ia lá beber uma dose. Dava 10 minutos, ele ia lá beber outra dose. Dava mais 10 minutos, ele bebia 5. E daí parava. Aí ele parava. Aí ele ficava bem e tal, não sei o que tem. Aí daqui, sei lá, tava assistindo televisão, ele via alguma coisa sobre ônibus, passava assim a imagem de um ônibus, ele começava a sentir mal e ia lá de novo. Ele bebia 5 vezes. Isso foi elaborando ao ponto de ele ter vários AVCs. Ele não ficou acamado, porém ele perdeu completamente o contato com a realidade. Ele falava 5, 6 frases, a gente percebia que ele conhecia reconhecer a gente, mas ele já não estava mais tanto ali. Só que ele voltou a uma fase de dependência, assim, quase que infantil da esposa dele. Então a minha tia não podia ir no banheiro com a porta fechada. Que ele já ficava batendo na porta e ela tinha que abrir a porta de qualquer jeito. Ela não podia sair de casa sem ele, senão ele entrava em total desespero. Aí, infelizmente, por essas questões, ele começou a ter várias convulsões e ele veio falecer por essa razão de várias convulsões, e acabou entrando no estado vegetativo e faleceu. Mas era engraçado que, mesmo ele tendo estresse pós-traumático, o toque ainda estava ali, de uma forma diferente, mas ainda estava ali. Isso que você fala é muito interessante, claro, com todo o respeito, né, ao caso aí, a pessoa que passou por isso, mas é um bom exemplo de comorbidade, né? É um caso que você vai contando que ele é difícil até de você encaixar em um transtorno, né? Porque ele tem elementos de vários, né? Muito interessante, Ariadne. Muito obrigado pela contribuição. Eu vou passar o filme das meninas. Ai, que vergonha. Encerrar a aula. Eu vi que tem um grupo ou 2 para apresentar ainda. Tem a gente também, Jefferson. Jaqueline, Henrique e Maine. É um grupo, é isso? Isso.
E a Vânia é sozinha, é isso? Verdade, daqui a pouco eu tô fanhosa, tá? Tá dando para falar que eu lavei o nariz. Na verdade, o meu ABA só ficou liberado na semana passada. Eu não tinha acesso a nada, nem sabia ao certo quais as disciplinas que eu ia fazer. Então, eu preciso conversar com você e com o Wagner para saber o que eu vou fazer. Eu posso fazer sozinha, só que hoje eu não consigo apresentar nada. Não, tudo bem. Esses 2 grupos, pode ser semana que vem? Beleza, pode sim. Pode ser. Henrique, Maíne, Jaqueline, tudo bem? Vai matar a ansiedade mais uma semana, né? Mas ok. Olha a ansiedade, olha o Então tá transtorno, bom. hein? Então tá bom. Vamos encerrar então para descontrair essa obra de arte dessas irmãs. Espero que vocês gostem. Não infartem, gente. Uhum. Lá na minha sala. Meu Deus. Vou cortar. Eu abri a janela já. Nossa. Nossa. Pera aí. Apareceu um monte de coisa aqui. Pera aí. Esperar recomeçar. Aí eu compartilho aí para vocês. 1 minutinho. Até voltar o vídeo. O TikTok não tem o botãozinho pra gente voltar, né? Essa Elisete, psicanalista, tá top demais. Eu tô gata, fala a verdade. Não sei, pode ser, mas eu achei uma boa a caracterização muito boa. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Começando pelos rituais, que são ações que as pessoas repetem várias vezes para aliviar a sua ansiedade. Toques de simetria, que vão desde arrumar livros, canetas, etc., em suas posições onde eles julgam estar certo. São obsessões de pensamentos e impulsos mentais, que são causadores da ansiedade na pessoa. Esta simetria tende a deixar tudo alinhado, dentro da sensação de alívio e conforto, mas também interfere na sua vida pessoal e nos seus relacionamentos, utilizando assim uma aliança psicanalítica para que a paciente pudesse falar livremente o que lhe viesse à mente. Transtorno obsessivo compulsivo. É isso. Eu achei maravilhoso. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei ótimo. Eu morro de rir toda vez que eu vejo. Muito bom. Gostou. Muito bom. Parabéns. É muito criativo. Parabéns para vocês. Manda lá no grupo esse link. Você viu que a irmã sofre, né? A irmã sofre. Coloca o efeito especial, aí, ó. Eu falei, vamos fazer uma animação, porque fica muito pobre, né, só falar. Ela topou, eu falei, então vamos embora. Ficou legal, ficou didático, assim, ficou criativo. Achei que ficou muito bom. Parabéns. Ficou engraçado. Obrigada. Parabéns para vocês. Muito bom. Fala, seu Fernando. Ô Jefferson, qual teoria que você segue? Qual abordagem? Olha, depende, mas na clínica é psicanálise. Só para retificar o que eu disse, eu falei do TCC, da psicanálise, mas enfim, eu gosto de todas também. Inclusive, eu quero, no decorrer do curso, conversar com você qualquer hora a respeito de algumas abordagens, porque eu preciso decidir qual delas que eu vou fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim. Eu estou em dúvida. Tem 3 assim que eu estou de olho, sabe? Tem que escolher uma só. Então, não que eu acho que pode trabalhar também um pouco de cada no set, né, no consultório, né? Basta que ser ético, o psicólogo pode. É melhor você pegar uma linha e ir até o final, porque é bem a compreensão, né, de cada abordagem é bem diferente.
Mas isso não impede de você conhecer, estudar, né, as outras abordagens. Isso não impede. Ok. Tá bom? Ok. Então, posso ir, gente? Abrir uma latinha de Coca-Cola? Opa.